Fala aí, galera, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, mais um dia aí, mais uma derrota do Vasco ontem no Campeonato Brasileiro. Vasco segue a largos passos para cair mais uma vez para a segunda divisão e pode parar na penúltima colocação já no domingo aí com o final dessa rodada. Vamos falar mais do que foi um pouquinho do jogo de ontem, o que esperar do Vasco ainda. O Vasco vai ter um tempo aí para trabalhar e também vamos falar da procura aí do Vasco por reforços, jogadores que não vão vir mais para o Vasco. E o senhor Alexandre Campelo precisa urgente contratar, meu amigo. Se o senhor não contratar, esse time vai cair mais uma vez para a segunda divisão. É bem nítido que o sistema defensivo do Vasco é uma mãe, é uma piada esse time do Vasco, cara. Não dá mais pra gente ficar vendo esse time entrar em campo com essa palhaçada, vendo jogadores perder um tempo de jogo. O Vasco ontem no primeiro tempo não jogou absolutamente nada, entregou o jogo pro Corinthians no primeiro tempo. Foi ridículo ver o jogo do Vasco, me deu nojo ver alguns jogadores vestindo a camisa do Vasco no primeiro tempo ontem. No segundo tempo o time melhorou bastante, mas não foi o suficiente para vencer a partida e o Vasco chega a 9 jogos sem vencer. Um time da grandeza do Vasco, 9 jogos sem vencer, uma eliminação na Copa do Brasil no meio, é vexatório, é uma vergonha, é horrível pro torcedor e o culpado disso se chama Alexandre Campelo. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscreve aí no canal pra fortalecer, pra gente chegar a 120 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nenhuma notícia do Vascão. A gente vai trazer sempre aqui tudo que tiver de atualização. A gente está sempre trazendo aqui no nosso canal, por isso que é importante você ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Pessoal, ontem infelizmente mais uma derrota aí para a conta do Vasco, 9 partidas sem vencer, inadmissível a atuação do Vasco no jogo de ontem. O primeiro tempo do Vasco foi horrível, o Vasco não conseguiu criar absolutamente nada e por isso perdeu a partida. O time não tem que jogar só um tempo, pessoal, o time tem que jogar os dois tempos. O Corinthians fez um gol no primeiro tempo, fez um gol no segundo e ganhou o jogo, cara, e aí? O Vasco não fez absolutamente nada no primeiro tempo, jogadores péssimos vestindo a camisa do Vasco. O Henrique, me dá nojo ver esse cara vestindo a camisa do Vasco, pior lateral esquerdo que eu já vi jogar na minha vida. Tem jogador aí na Série B que se o Vasco contratar, chega pra ser titular, tirar essa porcaria do time titular do Vasco. Não dá, velho, não dá pra ver mais esse jogador vestindo a camisa do Vasco. Péssimo lateral, ainda tem gente que defende esse cara, mano, é um absurdo ver torcedor defender Henrique, mano, tá de sacanagem, é torcedor Nutella que não assiste jogo, não tenho paciência pra gente defender Henrique. Também o Leandro Castan, péssimo, chegando atrasado em todas as jogadas, tá jogando muito mal mesmo, cara. Ontem foi horrível na partida, foi péssimo o zagueiro, o sistema defensivo do Vasco foi uma mãe. Primeiro gol do Corinthians foi uma falha grotesca do Caio Tenório, mostrando as limitações do garoto na parte defensiva. E, infelizmente a zaga do Vasco é uma mãe, não consegue cortar nada, não ganha uma no alto. Com certeza o Vasco vai voltar a tomar gol todo jogo, como era no ano passado, né? Quando eu comecei com o canal, eu sempre falava isso aqui lá no início, velho. O Vasco todo jogo vai tomar gol. E nesse ano o Vasco tá tomando gol todo jogo, mas tem um centroavante que faz gol, mas a bola não chega. É um problema atrás do outro, uma coisa vai levando a outra, porque o Campelo não muda o elenco, cara. O elenco continua esse elenco do Vasco: Henrique, Iago Pikachu, Leandro Castan, Fernando Miguel, esses jogadores aí que continuam no Vasco aí a vida inteira, cara. Já tem muitos anos que esses caras estão no Vasco. Não dá mais pra ver esse sistema defensivo. O meio campo do Vasco ali melhorou demais com a entrada do Leonardo Gil. O André está péssimo, não está jogando absolutamente nada, cara. Ele tá achando que ele é craque, que ele é um craque ali no meio campo. Ele não tá jogando nada, tá péssimo, velho. Erra muitos passes, não consegue proteger a zaga, não consegue fazer uma boa marcação. Depois que ele foi substituído, o time melhorou demais, cara. Entrou o Leonardo Gil, que deu uma nova cara ao Vasco, jogador que foi um dos grandes pontos positivos, juntamente com o Carlinhos e o Ribamar, na minha opinião, foram os 3 melhores jogadores da partida ontem. O resto não fizeram absolutamente nada. Jogadores mortos dentro de campo, cara. Você vê um Vinícius, um jogador que não consegue acertar um cruzamento, não consegue passar pelo adversário, um jogador que tem 19 anos, não consegue, cara, não consegue ter uma criação, uma jogada criativa para cruzar. O Vasco não consegue acertar cruzamentos, os laterais não acertam cruzamento, o Henrique sequer passa da linha do meio campo para tentar ajudar o Thales Magno ali no ataque.
e com certeza fica bem complicada a situação. O Vasco não tem solução, velho. Se não contratar, infelizmente esse time vai cair pra segunda divisão, porque os jogadores aí já estão estourando, cara. Olha aí o que aconteceu com o Germancano e com o Martim Benítez, os dois principais jogadores do elenco. Sem esses jogadores, o Vasco é seríssimo candidato a ser rebaixado. E quando eles não jogam, o Vasco é presa fácil pro adversário. O Vasco não tem nada de diferente. O Vasco não consegue quebrar as linhas, não consegue fazer nada, cara. Somente jogando ali pelo meio, toque lateral com o Marco Júnior. Só isso que esse time sabe fazer. Bem complicada a situação. O Ricardo Sapinto vai ter muito trabalho, cara. Ele vai ter que trabalhar demais. Ele foi contratado justamente para isso. Mas infelizmente o Vasco não tem elenco. Pode colocar o Guardiola ali, que não vai conseguir treinar esse time, não vai conseguir entregar absolutamente nada para nós torcedores, não vai conseguir fazer esse time voltar a vencer. Bem complicado. O Vasco vai ter agora um jogo pela Sul-Americana, ainda falta ter o sorteio que vai acontecer nessa semana ainda para conhecer o seu próximo adversário, e no Campeonato Brasileiro só volta a jogar no dia 1º contra o Goiás. E até lá certamente o Vasco já deverá entrar na zona do rebaixamento, já que está aí a 2 pontos da zona e todos os outros times jogam nesse final de semana. Se todos eles vencerem, o Vasco pode parar aí, como eu falei, na penúltima colocação. Um time que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, ficou algumas rodadas no G4, o time morreu, acabou, cara, não dá mais. E o torcedor vascaíno, se não fizer absolutamente nada, o Vasco vai cair mais uma vez, porque o torcedor vascaíno fica somente esperando. Não dá pra esperar, meu amigo. Tem que ir lá em São Januário protestar, tem que ir lá cobrar do Alexandre Campelo, velho. Por que as coisas funcionam nos times paulistas? Porque a torcida de lá, os caras vão cobrar jogador no aeroporto. Os caras vão lá cobrar jogador quando ele tá indo pra casa dele. Isso não acontece no Vasco. Isso não acontece. Sem violência. Cobrar é uma coisa, bater é outra coisa diferente. O torcedor não tem o direito de agredir ninguém, mas de ir lá reclamar, cobrar pelo um time decente, pelo Vasco que está caindo mais uma vez para a segunda divisão, isso o torcedor tem todo o direito, porque o torcedor ele paga sócio, o torcedor ele paga porcaria de Premier, o torcedor compra a camisa do Vasco, o torcedor vai lá na loja, gasta o salário que não tem para comprar a camisa original do Vasco, cara. É inadmissível o Alexandre Campelo ainda vir falar que o Vasco está no rumo certo, vir comemorar em rede social o salário pago, que ele pagou salários aí dos jogadores. É um absurdo, é ser ridículo a posição aí do presidente do Vasco, o homem mais forte dentro do Vasco hoje é o presidente, e o Alexandre Campelo, cara, é um brincalhão com o torcedor, ele tá de palhaçada, não dá mais pra ver esse cara na presidência do Vasco, e se tiver gente que vai votar nele, cara, você também é culpado, cara, você também é culpado pelo Vasco estar nessa situação. Bom, pessoal, o Vasco desistiu aí das contratações do Antônio Valencia e do Latif Bless. Esses jogadores não virão para o Vasco. O time dos Estados Unidos não liberou o ganês Latif Bless para negociar com o Vasco. E o Antônio Valencia fez pouco caso aí da proposta feita pelo Vasco. E ambas as partes não entraram no acordo. E o jogador está bem longe do Vasco. O Vasco está bem nítido aí que precisa contratar urgente um lateral esquerdo, um lateral direito, 2 atacantes, porque o Thales Magno está morto e o Vinícius não serve para absolutamente nada. Precisa urgente de atacante de lado, cara. Não dá mais. Meio campo eu acho que agora o Vasco achou um bom meio campo. O Leonardo Gil vai corrigir alguns problemas ali do Vasco. O problema é quando o Martim Benítez não está jogando, né? Ontem o Carlinhos jogou bem, jogando ali como 10, né? Fez uma boa função. Claro, não tem a mesma qualidade do Martim Benítez, mas ele é muito esforçado. Tenta dar o sangue dentro de campo. Eu acho que o Vasco não precisa, no momento, contratar mais um meio campo. Na minha opinião, é urgente contratar laterais e atacantes, cara. É as posições mais carentes no elenco do Vasco. E a gente torce urgente também pela volta do Ricardo Graça, porque essa zaga do Vasco tá muito mal com o Leandro Castanho e com o Miranda. O Miranda que no início começou jogando muito bem, mas o Castanho está péssimo, cara. O Castanho está muito mal, sem tempo de bola, chegando atrasado. Tomou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo contra o Goiás aí no dia 1º. E com certeza o Vasco precisa se reforçar urgente, velho, urgente. A diretoria do Vasco tem que sentar com o Ricardo Sapinto e definir os nomes que vai contratar logo, cara. Não dá aproveitar esse período aí que o Vasco vai ficar sem jogar no Campeonato Brasileiro para definir. Claro, tem um jogo aí da Copa Sul-Americana que vai ser decidido ainda. Se o Vasco aí pegar um time argentino bom aí da vida, já era, cara. Vai pro ralo, porque esse time tá jogando aí, meu amigo, não vai conseguir ganhar de ninguém na Copa Sul-Americana. Vai passar vergonha, igual passou em 2018, que o time fez uma péssima campanha na Libertadores, foi jogar a Sul-Americana, perdeu já no primeiro jogo, foi eliminado, só fez um jogo na Copa Sul-Americana e saiu fora. Inacreditável aí os últimos anos do Vasco, principalmente da gestão do Alexandre Campelo.
Campelo que esse time não conseguiu fazer nada de relevante aí no cenário nacional e principalmente internacional, e só brigando para não ser rebaixado. E agora, mais um ano brigando para não ser rebaixado, o Vasco pode parar na penúltima colocação já no domingo. É lamentável para todos nós, torcedores vascaínos, e a gente não vê o Vasco mostrando que vai tentar contratar mais jogadores. Não sei se a diretoria do Vasco pensa que esse time aí é uma maravilha, pensa que o Vasco vai ter que fechar o ano com esse time aí, porque termina em fevereiro, e esses jogadores aí, cara, podem estourar, podem sair machucados, como foi o caso ontem, a gente já viu, e infelizmente vai ser bem complicado, e principalmente, se não comprar o Martim Benítez, meu amigo, já era, parça, não vai dar, esse time vai cair pra segunda divisão. E deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Vasco contratasse, jogadores que poderiam vir jogar no Vasco. Tem jogadores, bons jogadores na Série B. Ontem eu assisti um jogo do Cuiabá com o Paraná, muitos bons jogadores tem nessas duas equipes, jogadores com raça, jogadores que têm habilidade, que tem velocidade, coisa que no time do Vasco não tem. Continua nesse ostracismo maldito, com esses mesmos jogadores querendo achar que Iago Pikachu é craque, que Henrique vai jogar bola um dia na vida dele, e continuando dando oportunidades somente para jogadores ruins, velho. Não dá. Infelizmente a situação do Vasco é bem caótica, e mais um ano a gente vai brigar para não ser rebaixado. Bom, meus amigos, é isso aí, forte abraço, saudações vascaínas a todos, e vamos torcer por dias melhores, porque tá bem difícil, e com Alexandre Campelo na presidência, eu não acredito nada disso.